Muitas pessoas são especialistas em identificar pecados na vida dos outros, mas poucos são capazes de identificar o próprio pecado. Parece haver algo profundamente enraizado na humanidade que nos dá a capacidade de identificar o pecado nos outros, mas ignorá-lo em nós. Sem dificuldade podemos fornecer um relato completo das falhas de outra pessoa, mas muitas vezes apenas um relato superficial das nossas próprias falhas. Jesus ensina sobre esse tema no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Embora a maior parte das parábolas exijam a compreensão do contexto histórico para interpretá-las corretamente, essa é muito simples. Imagine que você e um amigo estão fazendo a reforma de uma casa. Inesperadamente, uma grande quantidade de poeira fica suspensa no ar e um cisco entra no olho do seu amigo, e você resolve ajudá-lo a remover essa sujeira. Mas quando você se aproxima, o seu amigo se afasta e diz que você precisa mais de ajuda do que ele. O que seu amigo sabe e você está ignorando é que você tem algo bem mais sério no olho. Mas não é um cisco, é uma trave. Vamos analisar as palavras que foram traduzidas como cisco e trave no texto original. A palavra grega traduzida como trave é dokos. Essa palavra é traduzida por viga de madeira. Dokos é o tronco principal, sobre o qual repousam as demais tábuas da casa. A palavra grega traduzida como cisco é karfos. Essa palavra pode ser traduzida como uma pequena partícula, uma lasca de palha ou madeira, um talo seco, um pedaço de madeira, algo seco e leve, mas também como uma lasca do mesmo material da viga. Olhando para as palavras no original, fica ainda mais clara a mensagem de Jesus nessa parábola. Uma pessoa que tem uma viga de madeira no olho não está apta para ajudar uma pessoa que tem uma pequena lasca dessa viga no olho. Essa ilustração é bastante exagerada e deliberadamente absurda, mas com um ensino muito importante para nós. E aqui está o que Jesus diz sobre isso. Hipócrita, primeiro tire o docos do seu próprio olho, e então você verá claramente, para tirar o carfos que está no olho do seu irmão. Mas o que se destaca para mim como especialmente significativo é que Jesus descreve isso como hipocrisia. Isso é interessante porque hipocrisia é uma palavra com sentido moral, o que significa que você não apenas cometeu um erro, você cometeu um pecado. Hipocrisia é quando você tem um padrão alto para todos os outros, mas um padrão baixo para si. A palavra grega traduzida como hipócrita é upócrites. Ela pode ser traduzida como hipócrita, dissimulador, fingidor. Essa palavra também pode ser usada para dizer que uma pessoa possui duas caras, ou é alguém que diz uma coisa, mas faz outra. E no contexto do que Jesus está dizendo aqui, hipócrita é quando você se importa mais com o pecado das outras pessoas do que com o seu. É quando sua principal preocupação não são as suas próprias falhas, mas as falhas dos outros. É importante explicar que Jesus não está dizendo que nunca devemos ir a um irmão e ajudá-lo a perceber os seus erros. Na verdade, precisamos de outras pessoas para nos ajudar nessa tarefa. A maioria dos crentes deve se recordar de algum momento em que nossos olhos foram abertos para algum hábito ou padrão pecaminoso, por alguém que se deu ao trabalho e teve coragem de nos mostrar. Nesse texto, Jesus questiona a nossa prioridade, não o ato de ajudar um amigo com um cisco no olho. Essa é a forma como devemos interpretar essa parábola, e é exatamente isso que Jesus diz. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É muito ruim ter um cisco no olho. Quando você tem, você busca desesperado por alguém para ajudá-la a tirar esse corpo estranho dos seus olhos.
Mas se você for pedir ajuda e descobrir que seu ajudador tem uma viga enorme no olho, provavelmente você buscará outra pessoa para te ajudar. Mas por quê? Porque a trava em seu olho não apenas o torna desqualificado, mas também absolutamente incapaz de ajudar na tarefa de remover o cisco. E mais, além de incapaz e desqualificado para ajudar, a pessoa com a trave no olho pode acabar tornando o problema ainda maior. E assim como é um incômodo miserável ter um cisco no olho, é um incômodo espiritual miserável ter um pecado impenitente na vida. E assim como você quer que alguém o ajude a remover o cisco do olho, o verdadeiro cristão quer que alguém o ajude na tarefa de remover o pecado. Mas o ajudador precisa ser uma pessoa qualificada, e a qualificação é comprovada quando essa pessoa já venceu esse pecado, ou seja, que ela já tirou aquela trave metafórica de seu olho. Somente assim o ajudador é qualificado e capaz. É sua responsabilidade ajudar outro cristão a identificar um pecado e se arrepender dele. Mas a sua prioridade deve ser lidar com seu próprio pecado. Sua prioridade deve ser exigir santidade de si mesmo. Porque se você tentar ajudar um amigo enquanto esse pecado ainda estiver firmemente enraizado em sua vida, você estará desqualificado e será absolutamente incapaz. Assim você pode piorar a situação do seu amigo. É preciso admitir a nossa fraqueza espiritual e estabelecer prioridades divinas. É preciso admitir que, embora você possa querer ser útil na vida dos outros, se você estiver desqualificado e for incapaz, você será na verdade muito, mas muito prejudicial.